Olá, tudo bem? Bom, vamos a mais uma aula do Excel. Hoje nós vamos trabalhar com as funções. O que são as funções? As funções nada mais é do que um conjunto de operações pré-definidas que utilizam um ou mais argumentos que retornam a um resultado. Como a estrutura das funções está pronta para ser utilizada, elas acabam sendo dos recursos mais utilizados nas fórmulas. Bom, vamos lá. O Excel ele possui muitas funções, entretanto, eles são divididos em categorias. Quais são elas? Funções de banco de dados, funções de compatibilidade, funções de cubo, funções de data e hora, funções definidas pelo usuário, funções de engenharia, de informação, funções de matemática e trigonométrica, funções de pesquisa e referência. Também existem as funções de texto, as funções de estatística, as funções que nós vamos trabalhar hoje, que são as funções financeiras, e também as funções lógicas. As funções financeiras, que é o assunto da nossa aula de hoje, é a categoria das funções financeiras que englobam as funções que realizam o cálculo com dinheiro. Então vamos lá, qual que vai ser a primeira função que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a VP, função valor presente. E o que é a VP e o que faz essa função? VP, valor presente, é uma das funções financeiras que calcula o valor presente de um empréstimo ou investimento com base a uma taxa de juros constante. Essa função é extremamente importante, pois ela mostra quanto um investimento pode ser atrativo, verificando quanto é necessário investir hoje para ter uma certa quantia no final do último período. Como assim? Vamos lá, antes da gente entender na prática, vamos à síntese da VP. A síntese da VP é taxa, NPR, PGTO, valor futuro e o tipo. A síntese da função ela tem esses seguintes argumentos. O que é a taxa? É um argumento necessário e é a taxa de juros por período. Vamos a um exemplo. Por exemplo, se você tiver um empréstimo para um automóvel com taxa de juros de 10% ao ano e fizer pagamentos mensais, sua taxa de juros mensal será de 10 dividido por 12, ou 0,83. Você deveria inserir 10 dividido por 2, ou 0,83%, ou 0,083 na fórmula como taxa, tá ok? Então é sempre importante a gente lembrar que a taxa, se for obviamente calculado de acordo com os juros mensais, você automaticamente tem que fazer uma conversão se for apresentado para você uma taxa anual. Extremamente simples, pegue apenas esse valor e divida por 12, tá ok? NPR também é um argumento necessário, que é o número total de períodos de pagamento de uma anuidade. Vamos a um exemplo? Se você conseguir um empréstimo de carro de 4 anos e fizer pagamentos mensais, seu empréstimo será de 4 vezes 12 ou 48 períodos. Na realidade, você também tem que fazer a conversão. 4 anos, um ano possui 12 meses, 12 vezes 4, 48. Você deveria inserir e deve inserir 48 na fórmula para você poder calcular e utilizar o argumento NPR, ok? O PGTO também é um argumento obrigatório, é o pagamento feito em cada período e não pode mudar durante a vigência da anuidade. Geralmente o PGTO inclui o principal e os juros e nenhuma outra taxa do período. Vamos lá a uma situação hipotética. Vamos considerar a seguinte situação. Quanto de dinheiro é necessário aplicar numa modalidade de investimento hoje para ter 15 mil daqui a 3 anos? Considerando, obviamente, que você já negociou com a instituição financeira e essa taxa de juros será de 0,5% ao mês. Vamos lá ver como é que fica isso. No Excel, nós vamos conseguir entender melhor, tá ok? Então, eu vou deixar disponível para vocês essa planilha, pode baixar, que essas observações, no primeiro momento, vão acompanhá-la, tá ok? Então, o VP é uma das funções financeiras que calcula o valor presente de um empréstimo ou investimento com base em uma taxa de juros constante. Repetindo, é uma função extremamente importante, pois mostra quanto um investimento pode ser atrativo. Essa função ela vai verificar quanto é necessário você investir hoje para ter essa certa quantia no final do período, tá ok? A situação hipotética continua a mesma. Quanto de dinheiro é necessário aplicar em uma modalidade de investimento hoje para que você tenha 15 mil daqui a 3 anos. Vamos manter a mesma taxa da apresentação, 0,5% ao mês, que foi a taxa negociada com a instituição. Eu já coloquei essas informações na minha planilha aqui do lado. Então, eu tenho lá taxa, período, pagamento, valor futuro, tipo e o valor presente. Tá ok?
Então, eu simplesmente disponibilizei as informações de acordo com a nossa situação para uma planilha aqui do lado. Claro que eu coloquei todas na sequência para facilitar a nossa vida, por quê? Eu vou explicar para vocês como calcular de duas formas diferentes. A primeira é simplesmente a gente retornar o valor desse valor presente com o uso das funções. Então, olha, cliquei em valor presente, vou repetir para vocês, tá ok? Ó, coloco o sinal de igualdade, valor presente, ele vai abrir uma caixa de diálogo, eu simplesmente vou ter que dar 2 cliquinhos para que a síntese seja apresentada. Então, ele pede a taxa, 0,5%. Ele pede para mim o PER, que na realidade nada mais é do que o período, e observe, embora o período seja de 3 anos, eu obrigatoriamente tenho que converter esses 3 anos em meses, porque os juros, eles são calculados com base no mês, tá? Então, 12 vezes 3, 36. Pagamento. Considerando, obviamente, que não foi feito nenhum pagamento, e o valor futuro é o quanto eu pretendo daqui a 3 anos. Põe um ponto de vírgula, coloco lá o valor presente e o tipo, que é a última informação que ele pede. Quando eu dou um Enter, ele me apresenta a informação de 12.534,67. Na realidade, ele me apresenta sinal negativo porque é um investimento. Eu estou retirando esse valor para que eu possa obter ao longo dos 3 anos, a 0,5% ao mês, o valor de 15 mil. Isso significa que este é o valor que eu vou ter que investir, tá ok? Bom, essa é a primeira possibilidade, a primeira forma. Eu vou apagar, vou posicionar o meu cursor do mouse no mesmo local, na mesma célula que foi calculado, e vou explicar para você de uma segunda forma. Eu venho aqui em inserir função, VP, acho ou seleciono a função, dou 2 cliquinhos. Ele abre uma caixa de argumento. Os argumentos da função são as seguintes. Talvez nesse primeiro momento a utilização dessa caixa de argumento de função seja mais prático para nós, tá? Por quê? Observe que aqui eu tenho a taxa, o PR, o PGTO, o valor futuro e o tipo. Conforme eu clico na caixa de diálogo, ele mostra para mim a explicação de uma forma bem resumida e bem prática, bem fácil de entender. Então vamos lá. Taxa é a taxa de juros por período. Por exemplo, use 6% dividido por 4 para pagamentos trimestrais. Uma taxa de 6%. Vou te dar inclusive um exemplo, tá ok? O que eu vou fazer? Eu já lancei esses dados na minha planilha, então simplesmente vou ter que clicar. Poderia na realidade também digitar, tá ok? O PR, que é o número total de pedidos de um pagamento de investimento. Eu já tenho essas informações aqui na minha planilha e eu simplesmente vou clicar. O PGTO, que é o pagamento efetuado em cada período, não podendo ser alterado no decorrer do investimento. Aqui na realidade eu vou considerar como pagamento zero. O valor futuro é o que eu pretendo, ou um saldo em dinheiro que desejo obter após o último pagamento ter sido efetuado. Eu pretendo obter na realidade no final desse período 15 mil reais. E o tipo é o valor lógico. Pagamento no início do período, eu vou trabalhar com o valor 1, ou pagamento no final do período, 0, ou não especificado. Que na realidade eu vou colocar como não especificado, tá ok? Olha que eu tenho o resultado da fórmula aqui embaixo já, ó, 12.534,67. Dou um ok, eu tenho na realidade o mesmo resultado. Então essa é uma função extremamente simples, tá ok? Vamos lá para a função valor futuro. Então, deixa eu passar um pouco mais aqui essas minhas funções. Estou lá com síntese, tem na realidade nessa situação hipotética, valor futuro. Ela é tão simples quanto o valor presente, entretanto ela é uma das funções financeiras que calcula o valor futuro de um investimento com base em uma taxa de juros constante. Quando nós devemos utilizá-lo? Você pode utilizar o valor futuro com pagamentos periódicos e constantes, ou em um pagamento de quantia única. Essa função é utilizada quando se deseja saber o valor final de uma aplicação financeira. Bom, então vamos lá. A síntese, valor futuro, não tem muita diferença em relação ao AVP. A taxa é um argumento obrigatório, é a taxa de juros que você vai negociar por período. Lembrando, obviamente, que se o cálculo for de acordo com período mensal, se você tiver uma taxa anual, simplesmente faça a conversão para que você tenha esse argumento ou trabalhe com esse valor mensal, tá bom? O NPR também é um argumento obrigatório, é o número total de períodos de pagamento em uma anuidade. PGTO também é um argumento obrigatório, que é o pagamento feito a cada período, que ele também não pode mudar durante a vigência da anuidade.
Geralmente o PGTO contém o capital e os juros e nenhuma outra tarifa ou taxa. Se o pagamento for omitido, nós devemos incluir simplesmente o argumento VP, tá? VP é opcional, é valor presente, uma soma total correspondente aos valores presentes de uma série de pagamentos futuros. E o tipo também é opcional, nós vamos considerar na realidade o 01, que indica as datas de vencimento dos pagamentos. Se for omitido, né? Se você preferir não trabalhar com essa argumentação, considere apenas 0. Vamos lá para um exemplo. Considere que você deseja aplicar R$500 por mês durante 5 anos, com uma taxa de juros a 0,85. Bem boazinha essa taxa, né? Bom, a função valor futuro, ela dará condições para você saber o valor final do investimento. Olha a situação. Aqui, na realidade, eu não tenho absolutamente ideia do quanto eu vou ter. No valor presente, eu tinha a informação de quanto eu pretendia ter, que era os R$15.000. Agora a situação é diferente. Eu vou aplicar R$500 durante todos os meses, numa vigência de 5 anos. A taxa negociada, 0,85. Essa função ela vai me permitir e vai dar condições para que a gente possa, no final, saber qual o valor final do investimento. Vamos lá no Excel? Então, como que vai ficar o valor futuro? Olha, eu tenho a taxa 0,85, período 5 anos, 5 vezes 12, 60. Lembrando, tá? Vou reforçar esse conceito aqui. A gente tem que, na verdade, trabalhar com meses, porque afinal de contas, 0,85 foi uma taxa negociada com a instituição, uma taxa mensal. Tá bom? Pagamento. R$500, eu coloco o sinal de menos, porque na realidade é um investimento, eu vou estar retirando do meu capital. O valor presente, considerando obviamente que eu não vou colocar absolutamente nada agora. E o tipo 1. Vamos lá? Valor futuro. Opa, já está calculado aqui? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Então vamos lá no inserir função. Valor futuro. Ele pede a taxa, 0,85. NPR é o número total de períodos de um pagamento de investimento. 5 anos, equivale a 60 meses. PGTO é o pagamento efetuado a cada período. Claro que não pode ser alterado no decorrer do investimento, senão vai dar problemas. São 500. Valor presente, ou a quantia total, que corresponde a uma série de pagamentos futuros. Não vou especificar, então na realidade eu vou considerar como 0. Tá? E eu tenho o tipo, que é o valor que representa o vencimento do pagamento. Pagamento no início do período, considere 1. Pagamento no final do período, 0. E quando você não quiser especificar, considere 0. Aqui nós vamos considerar 1, pagamento no final do período. Tá? Eu simplesmente tenho o valor de R$ 39.254,73. Quando eu dou OK, eu tenho a representação desse valor aqui. Legal, por que eu não tenho ele como representação negativa? Porque afinal de contas é o que você vai receber, tá? O valor negativo você tem aqui no pagamento, quer dizer que corresponde a uma retirada do seu capital, a título, obviamente, de investimento. Então, se você efetuar um pagamento de R$500 mensais durante 5 anos a uma taxa negociada de 0,85, você vai ter o equivalente a R$ 39.254,73. É uma excelente possibilidade e forma de você ter um planejamento financeiro para que você tenha condições de calcular o que é necessário para o seu investimento, para a sua vida pessoal, para o seu estabelecimento e até mesmo para uma possível aquisição de algum bem que você necessita, tá ok? É uma forma de você ter uma previsão, uma forma de você trabalhar financeiramente e é uma forma de você principalmente manter a saúde financeira do seu negócio em condições de análise, né? Então você vai ter condições de analisar o que é necessário, quanto é necessário, enfim, é uma função extremamente importante. Nós vamos trabalhar com outras funções, que é o caso da taxa PGTO, numa segunda oportunidade. Por hora, eu agradeço muito a atenção de vocês. Mandem uma mensagem caso precisem de tirar alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado, pessoal.